Tito e os Pássaros é uma animação incrível, linda de ver, com uma trilha sonora absurda e que foi o único filme brasileiro a estar na pré-seleção do Oscar 2019 na categoria animação. Foi uma das duas animações selecionadas para o Festival de Toronto, ganhou como melhor longa de animação para crianças no Animamundi e foi indicado como melhor longa de animação independente no Annie Awards, a principal premiação da animação mundial, e está com 88% no Rotten Tomatoes. A animação é dirigida por Gustavo Steinberg, Gabriel Bittar e André Catotto. Steinberg também assina o roteiro junto com Eduardo Benaim. Em um universo dominado por uma incomum epidemia de medo, Rufus é um cientista que se dedica a construir uma máquina que vai permitir que ele converse com pássaros, pois, segundo ele, a humanidade passou a sentir mais medo depois de perder a capacidade de se comunicar com eles. Durante um experimento, a máquina explode e coloca em risco a vida de Tito, o seu filho, e Rufus, culpado, se afasta da família. Mas Tito, um garoto tímido e com poucos amigos, decide continuar o trabalho de seu pai para assim evitar que a tal epidemia do medo transforme toda a humanidade em pedra. A ideia central de Tito e os Pássaros, curiosamente um filme para criança de até 8 anos, é criticar a cultura do medo alimentada pela mídia e pelo capitalismo e traduzir a angústia da sociedade diante desse medo. Não dá para dizer que não existem perigos no mundo real, mas a sensação de medo é ampliada de tal forma que parece que a única solução é nos trancarmos dentro de uma casa com muros altos, cheio de câmeras de segurança, nos isolando das ameaças alimentadas por essa cultura. Mas Tito e os Pássaros, uma das 25 animações pré-selecionadas para o Oscar 2019, oferece muito mais do que essa discussão. A narrativa visual é incrível. Baseada nas pinturas a óleo dos impressionistas, o filme cria uma paisagem deliciosa de ver. Dá até a sensação de assistirmos a uma obra de arte em movimento e a história ganha ainda mais força, com uma paleta de cor que lembra os Goonies. E a trilha sonora não faz por menos, é tão importante quanto a história. É gigante e profunda, digna de um grande filme. Tito e os Pássaros é uma das mais belas animações que eu já vi. Curiosamente, uma história de terror para crianças, muito bem equilibrada, cheia de metáforas e que não cai no sentimentalismo barato. Definitivamente merece a sua atenção. Eu conversei com 2 dos 3 diretores do filme, Gustavo Steinberg e Gabriel Bittar. O terceiro diretor, André Catotto, não estava presente. No dia 14 de fevereiro, aqui no Brasil, no dia 25 de janeiro, lá nos Estados Unidos, vai estrear Tito e os Pássaros. Então, eu tô com o Gustavo Steinberg, Gabriel Bittar, tá faltando o André Catotto. E esse filme é uma animação brasileira que está no pré-Oscar, né? Ele é o único representante brasileiro que pode concorrer a alguma coisa no Oscar. Que sobrou ainda. Que sobrou ainda. A gente está na lista dos 25 pré-indicados para 5 vagas no Oscar. Então é duro. Qual a expectativa? É bem baixa. A probabilidade de estar no 5 é ínfima. Você acha? É porque a gente tem muitos filmes de estúdio muito fortes esse ano, né? A gente está competindo com uns filmecos aí, né? Tipo, Os Incríveis. Sim, as Pixar da vida, né? As Pixar da vida. Homem-Aranha, igual, o Globo de Ouro. Homem-Aranha é bonito, Homem-Aranha. Mas mesmo assim, você acha que... porque o Oscar ele acaba fazendo um espacinho para os menores de vez em quando. Você não tem, assim, a esperança de que... Cara, a gente tá assim, tem lugar que tá cotando a gente entre os 8, 10 melhores. Então aí, tipo, depende, mudou a regra nos últimos 2 anos do Oscar. Agora são 900 membros da academia que selecionam as animações, sendo que mais de 2/3 dos estúdios. Então, a brincadeira tá difícil, né? Mas enfim, só de estar aí, cara, e assim, uma coisa que assim, as pessoas perceberam, mas não deram a devida importância, a gente foi indicado a um Emmy, né? Que é, tipo, o prêmio de animação dos Estados Unidos. É indicação mesmo. Não, é indicação, tá indicado. Tá indicado. Que no Emmy tem a categoria de filme blockbuster e de filme independente. Eles conseguem fazer o equilíbrio. Aí a gente tá nos 5, tem 5 blockbusters e 5 independentes. Nos 5 independentes a gente tá. Que legal. A gente tá na cerimônia no dia 2. E no Brasil vocês ganharam o Animamundi. Ganhamos o Animamundi. A gente teve Animamundi, ganhamos Havana, umas semanas atrás. Chicago, a gente ganhou os 2 prêmios lá, ganhamos CIDES, menção honrosa em CIDES. E os festivais para os quais a gente foi selecionado são absurdos, né? A gente passou por mais de 50 festivais. Hoje eu descobri que vai para Gothenburg também. Tem festival que a gente nem sabe. Tá distribuído pelo mundo. A gente foi para Toronto, por exemplo. Toronto selecionou 2 animações do mundo.
E uma... Uma foi o Tito, a gente... porque é um festival de cinema, não é de animação. Né? Me conta, qual é a história do Tito e os Pássaros? Bom, o filme começou com a ideia de falar sobre essa doença do medo, né? Então a gente pensou numa forma de conversar com crianças a respeito da cultura do medo, toda essa coisa que, sendo de São Paulo, eu tô próximo a São Paulo, eu entendo. É difícil, assim, as pessoas perguntam, mas de onde você tirou essa ideia? Eu falo, cara, olha isso aqui. Então, você perguntou se eu sou de São Paulo. Não sou de uma cidade do interior, pequenininha, próximo daqui, super tranquila, diferente de São Paulo. Mas eu percebia as pessoas de lá que vinham pra cá, elas vinham agarradas nas coisas, nas bolsas, andava na rua agarrado, parecia que bandido ia pular da janela, assim. Tem esse terror mesmo. Então, a ideia, assim, não é que não existe, é uma cidade violenta, o Brasil é um país violento. A percepção da violência, ela é muito maior do que a violência de fato. Então as pessoas, elas piram na batatinha, né? Elas ficam assim, nossa, meu Deus, e é sobre isso que a gente queria falar. E como a mídia tem contribuído cada vez mais para esse ciclo vicioso, né? Assim, então, assim, não é só a mídia, né? A mídia junto com toda a forma que a gente construiu a sociedade atualmente. Seu vizinho colocar ele farpado em cima do mundo, você fala, bom, se ele colocou acho melhor colocar também. Isso está pegando todo mundo, né? Assim, só que isso aumentou de forma dramática nos últimos anos, ao ponto em que a gente chegou aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o que está acontecendo na Europa, enfim. Então realmente virou um tema central e ninguém está falando sobre isso com criança. Então a ideia desde o começo foi falar sobre esse tema que as pessoas falam, é um tema adulto. Eu particularmente não faço esse tipo de distinção com os meus filhos, e acho que crianças merecem toda a atenção como qualquer ser humano, né? Então a gente obviamente tomou todos os cuidados para trabalhar esse tema de uma forma que fosse divertida, acessível, né? Que não fosse assim, uma aula sobre o que é a cultura do medo e tal. Não, vamos fazer um filme divertido, né? Um filme inspirador que falasse sobre essa questão da cultura do medo, que é uma questão central na nossa sociedade, que não está sendo discutida adequadamente, eu acho. Tanto é que eu acho que a gente está sendo cada vez mais vítima dessa cultura do medo, que a gente mesmo está criando, a gente está investindo nela, a gente não sabe como sair dela e a gente não discute. É isso, essa questão, a questão de como a percepção imaginária do medo está fazendo com que a gente tome atitudes absolutamente irracionais. E acho que, assim, não só a eleição no Brasil, várias eleições recentes vêm sendo pautadas por isso, porque o medo está se espraiando pela mídia, né? Agora com redes sociais, todo mundo com a sua própria transmissão de televisão pessoal ali, assim, tá espraiando para todos os lugares. O roteiro é seu? O roteiro é meu, com o Eduardo Benaim, né? A gente criou a ideia em conjunto, ele desenvolveu as primeiras versões e depois a gente continuou desenvolvendo, mesmo porque acabou sendo... O cinema é sempre um trabalho coletivo, mas a animação leva isso para um outro nível, né? Assim, E esse filme foi um filme particularmente coletivo, em que a gente realmente abriu e ouviu o que as pessoas tinham para dizer. Chegou um momento que a gente abandonou o roteiro, isso como se faz em animação normalmente, e começou a trabalhar com as imagens mesmo, vendo se a história funcionava no Animatic, né, que é o storyboard editado em forma de filme, já com as falas e tudo mais, a gente ia vendo se estava funcionando. Com as músicas também, né? Desde o começo eram para ser 3 diretores ou foi nessas adaptações que foram encaixando? Não, desde o começo mesmo. A gente, na verdade, eu conheci o trabalho do Gabriel e do Catoto de curtas-metragens que eles faziam. No Festival do Minuto? Aí eu trabalhava no Festival do Minuto, eu vi os filmes deles no começo, eu falei, cara, esse negócio é bem esquisito, né? Acho que vai funcionar. É esquisito, é isso. Aí eu acho que vai funcionar direito para a história que eu tinha, estava começando a pensar, daí eu fui falar com eles, e aí, vamos fazer essa coisa? Que foi, né, muitos anos atrás, né? 9 anos? Já está fazendo 9 anos. O filme já está fazendo 9 anos de trabalho. Desde o momento que a gente sentou e começou a conversar, e aí, vamos fazer essa história toda aí, tá dando quase 9 anos. Reza a lenda que realmente é trabalhoso esse negócio, né? De produção mesmo, depois que a gente falou, beleza, achamos dinheiro e tal, foram 3 anos de produção. De trabalho diário, assim. Até chegar o dinheiro... Aí tem 2 processos, né? Levantar o dinheiro, ir acertando o roteiro, desenvolvendo os personagens, pensando um pouco sobre a estética e tal, mas a hora que, tipo, vamos lá, deu a largada, agora vai, não aparece num negócio, não vai sair, foram 3 anos. Você falou da estética. A estética
do Tito é meio única, é meio... Que bom. Em termos de animação, você acabou de falar de vários estúdios que investem na computação gráfica meio plastificado, que é a natural da computação gráfica, o teu é artístico. Como vocês chegaram nessa parte? É uma pintura, são pinturas. Como é que foi feito? Eu falo o começo, daí o Gabriel complementa. Por favor. Assim, a gente estava, a hora que a gente começou, antes de entrar no estúdio, a gente contratou um estúdio de animação, que a gente não tem estúdio, a gente é uma produtora super pequena. A gente contratou um estúdio, a gente já sabia, já tinha feito a pesquisa de qual era o estúdio mais bacana, a gente acabou escolhendo a Split, que é um estúdio aqui de São Paulo que nunca tinha feito um longa, mas já tinha feito bastante série de TV e tal. Aí, antes de entrar no estúdio, a gente fez uma imersão para desenvolver a estética do filme, para desenvolver um pouco mais a história, aprofundar e tudo mais. E o Gabriel um dia chegou e falou, cara, eu tive uma ideia. Aí ele pode contar um pouco. A gente pesquisando mais história da arte, né, vendo as referências assim, não pesquisamos animação, né, fomos pesquisar a arte, outras coisas. E aí, pesquisando o medo, né, o assunto do filme. Aí achamos o movimento dos expressionistas. E aí foi aquilo, né? A gente encontrou a veia artística do filme ali, né? E aí era tentar traduzir aquela linguagem que era pintada para o universo da animação, né? Como transpor essas mídias, né? E ao mesmo tempo sem usar muita tinta, porque no orçamento que a gente tinha não dava para fazer que nem o Love Vincent, né? Que eles fizeram tudo com tinta óleo. A gente tinha esse desejo no começo. Mas o processo foi tinta mesmo, por mais que você tenha controle. Foi também, né? É uma mistura. Teve a vontade de usar muita tinta do nosso lado e do lado do estúdio de animação, né, da Split, eles queriam fazer tudo digital. Então, porque é mais prático. Então acho que a cara do filme é essa, né? São essas duas vontades. Daí tem um pessoal muito experiente de produção que entrou no meio para ver como é que a gente ia construir um pipeline de produção que fosse possível dentro do orçamento, da força de trabalho que a gente tinha, né? O Daniel Greco, que é um cara que tem experiência do História de Amor e Fúria, e o sócio dele, Felipe Sabino, eles foram equacionando pensando assim, a gente planejou de tal forma que a gente sabia que a gente ia usar tinta a óleo para efeitos especiais e para alguns complementos de imagem no pedaço final da produção, então na parte de composição de imagem, né, quando você junta animação com cenário e tal e faz um movimento de câmera. Então a gente pegou e deixou tudo planejado desde o começo, sabendo que no final a gente ia dar essas pinceladas literalmente. Que daí todo mundo para e olha pro filme e fala, cara, mas é óleo ou não é óleo? É óleo não, e é os dois. É os dois. E é os dois. E a gente tem também no processo digital, o que a gente fez? A gente pegou e escaneou pinceladas, fez uma biblioteca com pinceladas a óleo, fotografadas e pegou no Photoshop. Né? Então, no processo digital já tinha o óleo na forma dessas pinceladas que a gente aplicava digitalmente. E ao mesmo tempo também usar o Photoshop de um jeito que simulasse um pouco essa tinta óleo, assim, não só do ponto de vista de parecer fisicamente óleo, mas o jeito de trabalhar a construção da imagem também. Porque os expressionistas têm esse jeito de trabalhar muito rápido, né, muito dinâmico. Isso até pra gente que trabalha com animação, que tem que fazer muita coisa muito rápido, assim, não tem muito tempo para muito detalhe, foi uma luva, caiu como uma luva também. E porque funcionou muito bem, porque também não é só puro virtuosismo. Lógico que tem, como você falou, um objetivo de transformar o look do filme numa coisa única, né? Porque tem muitas animações no mundo, você tem que... Pois eu tendo assistido ao filme, eu acho que isso me chamou muito a atenção. Mas tem uma coisa que é super importante, que é toda a ideia do expressionismo faz parte de uma estratégia de como trazer o medo para dentro do filme. Porque é um filme para criança, para criança e adulto. Mas para criança, a gente está focando em criança... principal público infantil. A gente está focando em criança a partir de 6 anos de idade. Então a gente não podia ter um nível de medo no filme que expulsasse as crianças. Não, é um filme de terror. não dá para fazer um filme de terror. Então, assim, o expressionismo funciona muito bem porque ele traz essa atmosfera densa, né, os cenários distorcidos. Às vezes até demais, né? E uma das estratégias foi essa, para trazer o medo, né, porque ao mesmo tempo, se não tivesse medo, o filme ficaria xoxo, né, não funcionaria.
E a outra estratégia que a gente utilizou foi a trilha sonora do filme, que também ela é super densa, ela é bonita, mas ela é densa, né? Ela traz essa atmosfera. Quem fez a trilha sonora? É o mesmo pessoal que fez a trilha do Menino e o Mundo, que é o Ruben Pfeffer e o Gustavo Kubert. A trilha sonora realmente carrega bastante do filme. Sim. A gente sabia disso desde o princípio. Tanto é que a gente começou a desenvolver a trilha, não tinha roteiro pronto ainda. A gente tinha um universo construído, tinha a ideia, o plot, a história e tal, não sei o quê. Mas a gente não tinha nada. Quando a primeira reunião, a gente não tinha nem imagem para mostrar para ele. Esse filme é legal, em todos o roteiro é legal, o visual é legal, a música é legal, é um filme gostoso de ver, de verdade, parabéns. Eu sou um cara bastante crítico, por isso que eu sou nerd rabugento, conhecido por isso, e realmente eu curti bastante esse filme, curti bastante. Sabe que é engraçado, né? Porque a gente sempre teve essa teoria de fazer, assim, eu realmente tinha como um objetivo muito claro, que eu queria fazer um filme que fosse bonito e divertido. Porque muitas vezes o filme ele é lindo, impecável esteticamente, mas é mais arrastado. O que não é necessariamente um problema, acho que faz parte da sua formação audiovisual. Você tem que passar por isso. O próprio Vincent eu achei arrastado. Sim, então, é bem arrastado. É uma característica, normalmente esse tipo de filme que eles chamam de art house, né? É um filme normalmente mais lento, mais parado. Tito e os Pássaros é art house? Cara, é isso que eu discuto. O look dele, sim, é caracterizado como art house porque não é plastificado, né? Assim, não é aquela estética já conhecida. Né? Mas a história não. A história não é, e o mais legal foi quando a gente chegou em Toronto, que aí foi um momento bem emocionante, né? Que foi a primeira exibição na América do Norte. E a criançada assistindo ao filme, legendado ainda, vários com os pais meio que contando o filme do lado, assim, então. No final, a garotada veio toda em cima, então acho que tem uma narrativa, um estilo de narrativa mais próximo ao norte-americano. Isso que dá uma pirada nos Estados Unidos, né? Porque fala, porra, é um filme totalmente diferente, mas a história a gente acompanha, é divertida, é uma aventura, tal, não sei o quê. Aí acho que foi bem emocionante mesmo. Assim. Eu gostei, achei bonito, tô torcendo por ele, que nem você disse, é difícil, a gente sabe que é difícil, mas nunca se sabe, você não tem aquela chancezinha, como né? diz o Daniel Greco, ele fala, vai que dá bug. Vai que a tela azul dos caras, né? Dá bug, pá! Que filme é esse? E agora, pra frente desse título e os Pássaros, o que espera? Qual o caminho? Vai pro cinema? O que... vai ter estreia em vários países, a gente já conseguiu fechar estreia em cinemas em alguns países, em outros países vai estrear na França, também na Suécia, Portugal, outros países vai direto para VOD e TV, China, Espanha, agora a gente está negociando com os países, que acabou de fazer a dublagem em inglês, e aí está negociando com os países de língua inglesa também, fora os Estados Unidos da América do Norte, né? Então é isso, obrigado pela sua atenção e vamos torcer para eu te ver lá no Oscar. Vamos torcer. E vá assistir. E conte para todo mundo, porque esse filme depende absolutamente de boca a boca. Sem você, o filme não continua em cartaz. E o Nerd Rabugento não dá dica ruim. Vá assistir Tito e os Pássaros. Viu? Tito e os Pássaros vai estrear nos Estados Unidos no dia 25 de janeiro e no Brasil no dia 14 de fevereiro. E acreditem, é uma experiência visual e auditiva que merece ser vista em tela grande, algo raro que nem o cinema de Hollywood consegue oferecer. E o Nerd Rabugento não dá dica ruim.